Leonardo Meneghetti trouxe uma informação importante a respeito do comportamento de alguns jogadores na temporada de 2024, o que pode justificar inclusive a posição do Grêmio na tabela de classificação. Depois da vinheta, você vai entender a necessidade que o Grêmio tem de reformular o seu grupo para o próximo ano. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o ambiente do vestiário do Grêmio e o comportamento questionado de alguns jogadores nesta temporada. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O jornalista Leonardo Meneghetti, nos últimos dias, trouxe uma informação que para mim é estarrecedora, que é a postura de alguns jogadores dentro do ambiente do Grêmio. Postura que foi diagnosticada, avaliada pelos dirigentes e que não toma ao momento gremista. Afinal de contas, o tricolor está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Tem uma temporada muito ruim, uma temporada cheia de tropeços. E quando isso acontece, normalmente é porque há, por parte de algumas pessoas, uma estratégia equivocada, uma falta de comprometimento, e esta é a análise de alguns dirigentes ou das pessoas que conversaram com o Meneghetti nos bastidores do Grêmio. Vamos à informação do Menegas, tá? De acordo com ele, há uma falta de comprometimento dentro do vestiário do Grêmio. Mas aqui é importante dizermos, o Grêmio hoje tem 30 atletas profissionais. E esta identificação de falta de comprometimento não é na maioria do grupo, tá? Nós vamos falar aqui de 4 nomes especificamente. E 4 nomes que podem ser colocados neste final de ano como jogadores a serem reformulados para o ano que vem. Jogadores a serem renovados para o ano que vem. E vocês vão entender, inclusive acho que vocês vão conseguir captar algumas coisas passadas e alguns até vão dizer que já sabiam disso, tá? O primeiro nome na lista é Pavon, jogador que era titular absoluto desde que chegou, uma das maiores contratações da temporada, pelo menos em valores. A gente está falando aqui de 4 milhões de dólares investidos pelo Grêmio no início do ano. O Pavon ele chegou com um status muito interessante, mas acabou não confirmando. E há uma análise de que hoje o Pavon está descomprometido, que ele está pouco envolvido com a causa do Grêmio e que é por isso que ele perdeu espaço, e um espaço abrupto, convenhamos. O Pavon era titular, ele tem uma lesão, é verdade, uma lesão que lhe afasta dos gramados, mas depois o Pavon volta e não consegue recuperar não só o espaço, ele cai muito na hierarquia. Hoje o Nathan Fernandes ele tem mais minutos que o Pavon. O Nathan Fernandes, que é um garoto em fase ainda de lapidação, a gente sabe como o Renato já tinha deixado de lado o Nathan Fernandes e do nada ele ressurge. Por quê? Porque o comportamento do Pavon foi avaliado. E este comportamento não é do agrado da direção do Grêmio, muito menos do treinador. Inclusive, o objetivo do Grêmio é repassar o Pavon, a fim de recuperar um pouco do dinheiro investido no início do ano. Não sei se vai conseguir. Afinal de contas, a informação desta forma de comportamento do Pavon, da forma como ele tem se relacionado no vestiário, acaba influenciando. O Pavon também não teve uma saída muito legal lá do Atlético Mineiro. E o fato hoje é que este comportamento, esta falta de envolvimento com o Grêmio, gerou o afastamento e a baixa minutagem do Pavon nas últimas semanas principalmente. Oficialmente o Grêmio fala sobre questões físicas, mas o comportamento do Pavon hoje é muito questionado. Um outro nome que tem o seu comportamento questionado é o de Diego Costa. Esse, diferente do Pavon, tem jogado e é considerado pelo Renato um jogador importante. Mas há uma leitura entre os dirigentes de que hoje Diego Costa está mais focado em outros assuntos do que no Grêmio. É uma questão de prioridade. O Grêmio é importante, sim, mas não é a prioridade na vida do Diego Costa. Talvez pelo aproximar do fim do seu contrato, talvez por saber que o Grêmio não permanecerá com ele para o ano que vem, Diego já virou a cabeça, já virou os olhos para uma outra realidade. Diego Costa precisou ser convencido a jogar no Grêmio. O seu objetivo era voltar para a Europa, onde ele tem residência, tem os seus negócios, e o Grêmio foi atrás, convenceu o Diego e ele regressou ao Brasil e fez até um bom primeiro semestre. Mas desde a chegada do Martin Braithwaite, ninguém fala em titularidade para o Diego Costa. E talvez ele tenha sentido isso. O fato é que a análise feita internamente é que o Diego não coloca o Grêmio hoje como prioridade. E isso sempre é um problema. O terceiro nome citado é o de Soteldo, e esse não surpreende ninguém, né? Nós estamos falando de um jogador que publicamente foi taxado pelo treinador como um atleta difícil.
O Renato deu entrevista dizendo que o Soteldo é o típico cara que dá problema pro adversário no final de semana, mas problema no bastidor, no vestiário, no dia a dia da comissão técnica ao longo da semana. E para o Renato, tudo bem. É claro que o comportamento não é o ideal. Soteldo já faltou treinamento. Vamos lembrar aquela vez que ele deveria ter voltado da Venezuela e foi curtir uma praia. Ah, mas ele tinha assuntos financeiros a resolver, sim, antes, né? Antes. Ele tinha um limite bem legal ali para poder voltar para o Brasil e não voltou. Soteldo também já se atrasou em alguns treinamentos. Soteldo é um cara de um temperamento muito difícil, muito complicado, de um relacionamento solto, né? Conversa, tal, brinca, mas ao mesmo tempo ele é explosivo, pelo relato que temos. É um jogador que hoje está ligado ao Grêmio por conta do Renato. Se o Renato, por exemplo, sair depois do término do Campeonato Brasileiro, o Grêmio nem pensa em permanecer com o Soteldo. Mas se o Renato ficar, o Renato gosta do Soteldo, admira a potencialidade técnica que ele apresenta, a capacidade que ele apresenta. Eu não duvidaria o Grêmio fazer um sacrifício, não pagar o valor pedido pelo Santos, bem longe disso, 5 milhões de dólares, né? Mas fazer um sacrifício para tentar mantê-lo, como já tentou fazer, como já tentou negociar. Mas as dificuldades de ambiente que são geradas pelo Soteldo, elas pesam no momento de uma definição de permanência ou não para o próximo ano, tá? É um jogador muito difícil, de um comportamento ruim, de hábitos bem negativos, que hoje são administrados pelo Renato desta maneira, mas, convenhamos, não é o ideal. E para fechar essa lista aí de profissionais que não estão tão focados e que acabam gerando esta análise da direção, tem um nome que o torcedor tem criticado bastante, que é o João Pedro, lateral direito. A questão do João Pedro não é o envolvimento, não é o comportamento, mas é um hábito físico. Há um questionamento físico sobre o João. E aí você pode até dizer, não, mas se fisicamente ele tá largado, é uma questão de envolvimento, é uma questão de comportamento, e eu vou até aceitar, tá? Mas é um comportamento diferente dos outros ali, não é o mesmo caso do Pavão e não é o mesmo caso do Soteldo. O João Pedro ele teve uma defasagem física muito grande. E nós estamos falando de um titular da posição. Não é que ele está com falta de ritmo de jogo, que ele acabou ficando muito tempo sem treinar e por isso, né, perdeu a sua forma. Não. Ele joga, ele treina e perdeu a sua forma. Algo aconteceu fora das 4 linhas, fora das sessões de treinamento no CT, que fez com que fisicamente ele tivesse uma queda gigantesca. Nós estamos falando de um jogador que foi destaque na temporada de 2023 e em 2024, principalmente depois ali das enchentes, o João Pedro virou um outro jogador fisicamente falando. É um caso a ser analisado. Destes citados aqui, o João Pedro está nos planos do ano que vem. Está nos planos do ano que vem. Mas tomando um puxão de orelha, sendo muito cobrado, né? Para que ele volte a ser o que ele era, principalmente. Mas hoje é uma análise de uma das posturas não ideais. Repito o que foi falado lá no início, tá? O Meneghetti trouxe a informação a respeito de alguns jogadores, de uma análise que foi feita. Um grupo é feito por 30 atletas. Quando nós falamos que há um comportamento ruim, nós estamos falando pontualmente, de uma análise pontual. De 30 eu citei 4. Existem grandes comportamentos, grandes lideranças, Jeromel, Kahneman, caras que puxam para cima. O Bright White foi citado pelo Meneghetti. A gente sabe que o Marquezinho também é uma liderança muito forte dentro do elenco do Grêmio, de comprometimento, de um cara focado. Então, assim, são coisas que precisam ser pesadas, que precisam ser pensadas, principalmente quando você olha para 2025. Você já tinha reparado alguma coisa dessas aqui? Tem algum outro jogador que tem chamado a atenção por conta de uma postura que você não acha adequada? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler. A gente se vê. Tchau, tchau.